Fala aí, pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos trabalhar nesta aula um assunto que é muito importante, não só para o concurso, mas para a vida. Eu chamo esta aula de expressões problemáticas, expressões da língua culta. É o A com H, o A sem H, mal com U, mal com L, uso dos porquês, onde ou aonde, dúvidas que o usuário da língua tem de maneira contínua, de maneira rotineira. Todo dia a gente está deslizando nisso aqui. No WhatsApp eu nem quero mencionar porque o número de erros é enorme na linguagem escrita. Então a gente precisa tentar resgatar um pouco essas grafias corretas, porque cai na prova e se você der mole também no seu dia a dia, numa entrevista de emprego, falando aí com o seu crush, vai haver preconceito. Então, vamos aqui começar a nossa aula de expressões problemáticas. A expressão problemática mais cobrada na história dos concursos é o porquê. O uso dos porquês. Nós temos vários porquês e isso confunde muito a cabeça. Por isso que lá, na realidade, na vida prática, ninguém usa porquê. É só PQ para tudo e todo mundo se entende. Mas para a prova a gente precisa conhecer cada um dos tipos. Eu começo de maneira didática pelos que são mais fáceis, são os que se grafam em palavra única. Então, ó, o porquê junto e com acento, é um substantivo. É um sinônimo de motivo, de razão. Geralmente vem com um artigo. Como ele é substantivo, é natural que ele venha com um determinante. E o mais comum é o artigo. Então, ó, não foi aprovado e ninguém sabe o porquê. Mas cuidado, não é só o artigo. Eu posso ter o porquê, eu posso ter um porquê, eu posso ter outro porquê, aquele porquê, eu posso ter dois porquês, eu posso ter porquês legítimos. Então, eu posso ter artigo? Pode. Posso, mas eu também posso ter pronome, posso ter adjetivo, posso ter numeral. Não pensem que o porquê substantivo sempre vem com artigo. Normalmente ele vem. É o caso mais comum. Mas o caso mais comum é o caso que todo mundo acerta. Então cuidado com os casos menos comuns. Beleza? Então tá aí. Sempre acentuado. Sempre acentuado. Porque junto sem acento é o conectivo, é a conjunção explicativa ou causal. Então ela vai dar a ideia de causa ou explicação. Nesta aula, não temos a pretensão de fazer profundas análises sintáticas e morfológicas. Eu até vou fazer algumas, mas aqui a gente está focando mais no uso. Quando você terminar de usar, quando você completar o seu curso, você vai ter visto conjunção, pronomes, locuções adverbiais, então tudo vai ficar mais claro. Aqui a gente está focando mais no uso prático, na diferenciação. Estudo sempre, porque sei que minha hora vai chegar. Então, esse porquê é o que a gente pode trocar por pois, tá? Saia, porque minha mãe está chegando. Então, conjunção explicativa. A rua alagou, porque choveu, conjunção causal. Então, o porquê, conjunção, é junto e sem acento. Esses aqui são muito transparentes.
A dúvida começa nos porquês separados. Há vários e vários casos, mas eu cheguei à conclusão de que, na verdade, é um caso só com variantes. O principal porquê separado é o porquê interrogativo. É uma locução adverbial interrogativa, de causa. Ela pergunta qual a causa, qual o motivo. Então, ó, o porquê é usado em frases interrogativas, diretas ou indiretas, com ou sem ponto de interrogação, e equivale a por qual motivo, por qual razão. Vejamos, ó. Por que você é grosseiro? Por qual motivo? Então, esse porquê separado é o mais importante. Ele equivale a por qual motivo ou até o motivo pelo qual, tá? Por exemplo, não há por que desistir. Esse é o porquê separado também. Por que você é grosseiro? Não sei por que você se foi. Não sei por qual motivo. Esse aqui, pessoal, é o porquê que eu chamo do porquê do Tim Maia. Não sei por que você se foi. É uma interrogativa indireta. Se fosse uma interrogativa direta, seria por que você se foi? Interrogativa direta, com ponto de interrogação expresso. Se eu não tiver o ponto de interrogação expresso, eu vou ter uma interrogativa indireta. Não sei por que você se foi. Por que você estuda? Ponto de interrogação direta. Não sei por que você estuda. Desconheço por que você estuda. Interrogativa indireta. As interrogativas indiretas recebem esse nome porque, embora elas tenham uma cara de afirmativa, sem ponto de interrogação, elas revelam algo que você desconhece. Não sei por que você se foi é uma forma indireta de perguntar por que você se foi. Beleza? Então esse é o porquê mais importante, é o porquê indicativo de pergunta. Tá bom? Bom, eu vou dar um pulo aqui para baixo. O porquê separado e com acento. Na verdade, o separado e com acento é uma variante do interrogativo. Só que ele vai receber esse acento justamente porque em determinadas posições, pela entonação, pelo ritmo da sentença, esse que vai se tornar tônico. Então, monossílabo tônico vai se tornar acentuado, terminado em E, né? Então, acentuado. Mas é basicamente o mesmo. Ó, nunca fumou e morreu de câncer. Por quê? Ó, eu poderia transformar, ó, por que morreu? Por que morreu? Bom, a diferença é que esse porquê está no final de uma sentença, no final de uma frase, no final de uma oração. Geralmente, ó, isso é um macete, não é uma regra absoluta. Geralmente, esse porquê acentuado e separado, ele vai estar antes de uma pontuação, antes de uma pausa, no fim da sentença. Beleza? Então, nunca fumou e morreu de câncer. Não sei por quê. Não sei o motivo pelo qual morreu de câncer. Então, são iguais, tá? A diferença é que você tem aqui o final da frase. Final do período, antes de pausa, tá? Final de período ou de uma oração. Tá bom? Maravilha. Então são os porquês interrogativos. No início aqui da sentença, no meio, beleza.
ele não vai ter o que tônico, ele vai ser separado. Se você utilizar no final da oração, aí ele vai ficar tônico, vai ter esse acentinho. Seja ponto final, seja ponto de interrogação. Ele está no finalzinho, fica tônico. É isso. Vamos agora falar de outros porquês separados. Ó, eu tenho um porquê que é a união da preposição por mais o que pronome relativo. Felipe, não sei o que é preposição, não sei o que é pronome relativo. Isso você aprende em aulas específicas. Vamos aprender aqui o uso. Ó, só eu sei as esquinas porque passei. Esse aqui é o porquê do Djavan. Esse que retoma esquinas. Então eu posso trocar esse que por um outro relativo, só que feminino, variável. Então eu vou trocar o que por as quais. O por mais as quais vai ficar pelas quais. As esquinas pelas quais passei. E se fosse os becos, só eu sei os becos pelos quais passei. Ou porque passei. Então esse é o porquê com pronome relativo. Porquê do Djavan? Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Porquê do Tim Maia? Não sei por que você se foi. Aqui não cabe pelas quais, não sei pelas quais você se foi, não faz sentido. Então, não sei por qual motivo. Maravilha? Beleza. São os casos principais. Substantivo, normalmente vem com artigo, sempre acentuado. Sinônimo de razão, causa. Porquê conjunção, sem acento. E o porquê interrogativo. Se tiver no final da sentença, vai ter o nosso acento. Além disso, vimos o porquê equivalente a pelo qual, pelas quais, pelos quais, etc. E agora, casos com asterisco. São os casos menos badalados, mas também importantes. Ó, eu sei por que motivo você estuda. Esse que é um pronome indefinido. Eu sei por qual motivo você estuda. Ó, eu sei por qual rua você passa. Felipe, achei tão parecido com o anterior. Não é parecido. Olha só. Quando você tem pronome relativo, naturalmente ele retoma um termo anterior. Então ele vem depois. Aqui não, ó. Qual rua você passa? A rua veio depois, tá? Ou seja, o pronome relativo vem depois e o indefinido vem antes. Trocou pelo qual, você vai ter pronome indefinido. Anseio porque você passe. Esse caso aqui, você vai entender muito bem quando estudar a parte de sintaxe, funções do que e do se. Eu anseio por isso. Eu anseio por algo. Esse por
pertence ao verbo ansiar. Anseio por que você passe. Esse que aqui, pessoal, é uma conjunção integrante. E ela introduz uma oração que complementa esse anseio. Eu tenho anseio por quê? Por isso. Eu poderia dizer, eu tenho anseio por sua aprovação. Qual seria a diferença? Eu teria usado um substantivo. Anseio por que você passe já é uma oração. Por isso, uma conjunção integrante. Maravilha? Então são muitos casos. Mas o básico é porquê do Djavan, porquê do Tim Maia e os porquês em palavra única. Vou deixar aqui um mapa para vocês, um mapinha mental, com um resumo. Inclusive, nesse resumo, tem até um caso que eu nunca nem vejo em prova, que é o porquê final. Fazia tudo porque eu gostasse dela. Equivale a para quê. Esse caso eu não vejo cair. Mas coloco também, porque quando cair, vai ser um massacre da Serra Elétrica, né? Só você e poucos vão sobreviver. Vamos lá. Assinale a opção correta quanto ao uso do porquê. Isso acontece por quê? Pessoal, já está certo, ó. Se eu tivesse o porquê no início da oração, ó, por que isso acontece? Ele não seria tônico. Então, pela posição, ele seria separado. Joguei para o final da sentença, a proximidade da pontuação, da pausa, faz ele ficar tônico. Então, já temos aí a nossa resposta. Opção correta. Isso acontece por quê? Esse é o porquê, por qual motivo. Tá bom? Beleza. Gostaria de saber o porquê disso acontecer. Se é o porquê, se é substantivo, ó, o porquê. Gostaria de saber a razão disso acontecer. Se é igual à razão, tem artigo, tem determinante, deveria ser acentuado. Quero saber por que isso acontece. Porquê separado. É o mesmo, ó. Por qual motivo? Isso acontece porque faltou o acento. Maravilha? As questões vão cobrar sempre esses mais diretos. Gabarito, então, letra A. Assinale a alternativa em que a expressão porquê foi empregada segundo a norma padrão. As crianças brasileiras desconhecem a neve. Por quê? Porque vivem em um país tropical. Então isso aqui é uma conjunção, é a causa. Elas desconhecem por quê? Elas desconhecem pois. Trocou pelo pois, vocês vão perceber que é conjunção. A neve deve ser retirada com frequência do telhado porque pode ficar muito pesada. Então, deve ser retirada por quê? Pois pode ficar muito pesada. Porque conjunção. Só porque o nosso Natal cai no verão, não podemos ter uma ceia como nos filmes, só porque, esse só porque é junto, pessoal. Ó, é conjunção também. Cai um exemplo
que às vezes confunde, ó. Se ele não diz, é porque não quer que você saiba. Se ele não diz, é porque. É como se fosse aqui, pessoal, não diz porque não quer que você saiba. Esse porquê é a conjunção causal explicativa, como a gente viu. Só porque o nosso Natal cai no verão, não podemos ter uma ceia como nos filmes? Não podemos ter uma ceia como nos filmes porque o nosso Natal cai no verão e a ceia é na neve? Letra D. As cidades por que passamos tinham decorações de Natal belíssimas. As cidades por que passamos, é o porquê do Djavan. Djavan passou por esquinas, esse cara aqui passou por cidades. Então, as cidades pelas quais passamos. O passar pede a preposição por. Passar por. Mais as cidades. Fica cidades pelas quais passamos. Não conseguimos entender o porquê. Se tem artigo, esse cara vai ser substantivo. E se ele é substantivo, ele é acentuado. Maravilha? Então, gabarito aqui na letra D. Olha só, já vimos aqui a base, já dá para a gente conversar um pouquinho. O aluno estuda muitas matérias, ele tem pressa de aprender, ele quer simplificar tudo o máximo possível. E aí, perigosamente, às vezes ele simplifica demais a ponto de entender o negócio errado, tá? Muita gente fala assim, não, o porquê tal tem ideia de motivo, o outro... A maioria deles tem ideia de motivo. Então esse negócio do sentido de motivo não funciona para você diferenciar. Senão eu teria dado esse critério. Todos, pessoal, quase todos você vai ter mais ou menos essa ideia de motivo. Segundo ponto. Felipe, eu aprendi que o porquê da pergunta é separado, o porquê da resposta é junto. Isso funciona várias vezes. Mas se você pega uma banca capciosa, ela vai manipular essa convicção. Ela vai manipular esse senso comum. Então vejam, ó. Imaginem isso aqui, ó. É porque precisa que você estuda? É porque precisa que você estuda? Esse porquê é utilizado numa pergunta. E ele não é separado. Tá? Ele não é separado. Maravilha? Então, cuidado. Você estuda porque precisa. Esse é o porquê conjunção, só que ele está numa estrutura interrogativa. Você pode fazer uma sentença que já usa a conjunção. E você vai dar a ela um tom interrogativo, ela vai virar uma pergunta, sem a conjunção deixar a sentença, tá bom? Cuidado com isso aí. Vamos lá. Prefeitura de Niterói. ISS Niterói, se eu não me engano. Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Neste recinto conjugam-se teoria e prática. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Na estruturação desse texto, o erro está
na grafia de porquê junto no lugar do separado. Exatamente, ó. Ninguém sabe por quê. Já que eu estou no finalzinho, tem pontuação, ó. Você vai ter tonicidade. E aí, você vai ter o porquê acentuado. Ninguém sabe por quê, ninguém sabe por qual motivo. Tá bom? Pessoal, por excesso de zelo, eu vou dividir uma informação com vocês. Essa dica de o porquê antes da vírgula, o porquê antes da pausa, funciona quase sempre. Mas às vezes você vai ter um porquê acentuado, mesmo que não seja seguido de pontuação final. Tem uma sentença, ó. Não sei por que nem como ela me persegue. Não sei por que nem como. Esse porquê aqui está correto. Não sei por que nem como. É porque ele é tônico, pessoal. O acento é porque ele é tônico. Não é por causa exatamente da pontuação. É que a pontuação indica a pausa. A pausa aponta para a tonicidade. Então acaba que a gente às vezes faz uma relação inversa de causa e efeito. Só que este exemplo aqui, ele é tão específico que a maioria das bancas nem explora. Então fica aí só de curiosidade. Para vocês, ó, ele vai ter acento porque é tônico e quando ele está no final da sentença ele é tônico, portanto tem acento. Vamos lá, pessoal. Mal com L, mal com U. O mal com L geralmente é advérbio, tá? As pessoas gostam muito de fazer uma dicotomia assim, ó. O mal com L é o oposto do bem. E o mal com U é o oposto do bom. Funciona? Para a maioria dos casos, sim. Tá bom? Vamos lá. Não passou porque estava mal preparado. Beleza. Estava mal preparado, estava bem preparado, estava pouco preparado. É todo mundo advérbio. Então esse é o mal com L, é o mais clássico de todos. Mal com U, oposto de bom. Ele vai ser um adjetivo, tá bom? Se ele é um adjetivo, ele acompanha a substantiva, para isso que serve. Não passou porque era um mau candidato. Era um mau candidato, era um candidato ruim. Beleza? Mal com sentido de ruim, ou até de maligno propriamente. Perfeito? Agora, um mal que não tem nada a ver com ser bem ou bom. É o mal conjunção temporal. Mal cheguei, fui interrogado. Significa que assim que cheguei, fui interrogado. Logo que cheguei, fui interrogado. Bom, tá aí o essencial. Felipe, mas não pode ser substantivo? Pode, mas qualquer palavra pode. Então, às vezes, trazer aqui a ideia do substantivo complica mais, porque
qualquer palavra pode ser substantivada com um determinante, por exemplo. Então, se aparecer lá, o mal do jovem, o mal do jovem é ser imediatista. A verdade é que todo mundo é imediatista hoje em dia, né? Até os velhos. O mal do jovem, esse mal aqui, o mal é a coisa problemática, o problema do jovem. Então, o mal do século. Bom, eu também poderia substantivar o mal adjetivo. No grupo, há um mal. O mal da família é fulano. Entre os irmãos, Pedro é o mal. O mal aqui é o mal, a pessoa ruim entre os irmãos. É substantivo também. Só que isso aqui é um fenômeno que eu poderia aplicar a qualquer outra classe, tá bom? Mas vocês já estão percebendo. Opa, vamos lá. Assinale a frase em que houve troca indevida entre mal e mal. Questãozinha aí foi até da Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, direi ao diabo que não tente nos levar para o mau caminho. Caminho é um substantivo. Então é o mau caminho. É o caminho ruim. Parece que já houve aqui uma troca indevida, né? Muita gente me chama de cowboy, mas nunca compreendi o que há de mal em ser cowboy. Que mal há? Que mal há? O que há de mal? O que há de ruim? Vejam, esse mal aqui se refere aos pronomes. Aquilo que é mal. Aquilo que é ruim. Felipe, então, o mal nem sempre vai estar junto com o substantivo? Nem sempre. O pronome também pode receber adjetivo. Ele é mau. Então aqui não está errado. Se a agricultura não for bem, a inflação vai mal. Beleza. Ir bem, ir mal são advérbios. Mal o governo instalou-se, começaram as cobranças. Certo também. Assim que o governo instalou-se, começaram as cobranças. Assim que, logo que. Certo também. Não há mal que sempre dure. Esse mal aqui é um substantivo. Não existe mal. O mal existe. Então esse mal aqui, ele é substantivo. Nosso gabarito vai ser a letra A. E eu trouxe essa questão para mostrar que, em alto nível,
o macete barato vai falhar. Mal é sempre advérbio. O mal vai estar sempre com substantivo. Substantivo sempre tem artigo. Nem sempre. Aqui, ó, o mal não veio com artigo. Não veio com artigo. Aqui o mal com U não era adjetivo. Ele estava substantivado. Aquilo que existe de mal, de ruim. Então, cuidado. Letra A, incorreta. Muito boa essa questão, ó, questão caveira, ó. Vou desenhar a caveirinha aqui, ó. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui este primeiro movimento aqui, essa primeira visão sobre as expressões problemáticas.